Meu comentário de hoje é a respeito do plebiscito chileno ocorrido ontem, domingo, 25 de outubro. Plebiscito esse que foi convocado para que o eleitorado chileno se decidisse a respeito da conveniência de convocar uma nova constituinte, ao mesmo tempo que decidiria sobre o tipo de órgão que essa constituinte, caso fosse aprovada, como foi, viria a ter. Pois bem, a campanha pelo plebiscito motivou uma parte significativa do eleitorado chileno, foi de fato uma campanha muito aguerrida e teve como resultado nesse domingo, que se pôde acompanhar aí pelos resultados rapidamente divulgados pelo Serviço Eleitoral do Chile, uma maioria inequívoca do eleitorado a favor da convocação de uma constituinte, maioria essa de quase 78%, e percentual igual para a parte desse mesmo eleitorado que acorreu às urnas, que escolheu, dentro das duas opções possíveis, como tipo de órgão para elaborar essa constituinte, o que se chamou de uma convenção constitucional, ou seja, uma assembleia eleita apenas para esta finalidade, sem estar misturada aí a parlamentares, para que essa assembleia possa focar efetivamente nos fundamentos que vão orientar a futura vida do Chile. Pois bem, não deixa de ser louvável que, em meio à pandemia, uma pandemia que agride não só de forma muito contundente os países da América do Sul, mas muito fortemente o Chile, se considerarmos em termo proporcional do seu eleitorado, que o eleitorado que compareceu neste domingo às eleições, em torno exatamente de 50% do eleitorado apto, de 14 milhões e pouco de eleitores, foi o mesmo eleitorado que compareceu, por exemplo, nas últimas eleições presidenciais. No primeiro turno das últimas eleições presidenciais, esse contingente foi um pouquinho maior de 53%, mas no segundo turno, esse eleitorado que compareceu às urnas foi igual ao de ontem. Então, isso, de certa maneira, já elimina o efeito pandemia como um fator explicativo para metade do eleitorado não ter ido às urnas. Né? Mas não deixa de ser interessante que nessa divisão, aquela parte que realmente compareceu aí com uma dedicação muito grande, porque se sujeitou aí a longas filas, a um processo que de certa maneira foi bem cansativo. E aí, nesse resultado final, pode-se dizer que esse país agora terá o desafio pela frente de lidar com muitos conflitos fortes, profundos, nos próximos meses. E o que nos parece interessante de destacar, e aí é uma questão que nós levantamos para que o nosso espectador considere, é que se por um lado não deixa de ser uma festa o processo de escolha de um país quando vai às urnas em forma pacífica para decidir sobre o seu futuro, mas não é menos preocupante saber, né, que essa constituinte, de certa maneira, nasce de manifestações que, em grande parte no ano de 2019, desbordaram por uma quantidade de violência muito significativa, que depredou uma boa parte da infraestrutura do país, sobretudo da capital, Santiago. E isso também nos leva a nos perguntarmos se só com violência que se pode fazer mudanças importantes no país. Né? E, por outro lado, nessa mesma questão que levantamos, muitas pesquisas continuam a mostrar que os setores ditos conservadores, aqueles que seriam os acusados pela situação de desigualdade do Chile, por aí vai, de certa maneira continuam sendo, pelo menos no seu ideário valores, aqueles que seriam preferidos para a próxima eleição presidencial ou para as próximas eleições gerais. Então, essas duas questões aparentemente paradoxais, né, um eleitorado que procuram aprovar uma constituinte, em parte desse eleitorado, a sua grande maioria tida como progressista, de esquerda, que, por outro lado, se verifica que no imaginário de uma boa parte de percepção desse eleitorado chileno, os caminhos aí para uma próxima eleição ainda passariam
por uma candidatura vista como mais à direita, o que não seria, obviamente, alguém indicado pelo atual presidente Sebastião Pinheira. Por último, o que eu acho importante também salientar é que o voto no Chile desde janeiro de 2012, na primeira administração de Sebastião Pinheiro, se tornou um voto facultativo. E é interessante sabermos como essa nova Constituição vai tratar a questão do voto. No nosso entendimento, mesmo que isso tenha provocado uma queda muito significativa do eleitorado presente, comparecendo às urnas, não deixa de ser interessante que esse eleitorado que vem a se manifestar é um eleitorado de qualidade, bem formado. De certa maneira, a gente tem aí, quando acompanhou essa campanha do plebiscito, que reconhecer que esse eleitorado ativado é um eleitorado que, independentemente das suas posições, estava bem informado, tendo claros os meios e os fins, o que estava realmente colocado em questão nessa convocatória, as implicações para os seus valores, para aquilo que desejavam. Então, isso é algo importante também para os brasileiros pensarem, né, a respeito da obrigatoriedade ou voluntariedade do voto. Por outro lado, a inscrição do voto no Chile é uma inscrição automática, dada pela mesma lei que instituiu em 2012 o voto facultativo, isto é, os eleitores, a partir da idade dos 18 anos, já são os cidadãos automaticamente considerados eleitores. Isso é um dado também importante porque, por princípio, não exclui ninguém, ou seja, a pessoa estará, o cidadão, excluído de votar se assim quiser, né? Não por qualquer dificuldade, por qualquer barreira legal burocrática. Pois bem, para finalizarmos então esse comentário de hoje, nós esperamos acompanhar aí os trabalhos da nova Constituinte, porque, rigorosamente falando, ela vai ter consequências provavelmente para outros países também. Embora falei finalmente, acho que o finalmente vem agora. A pergunta que fazemos muitas mudanças ocorreram significativas na Constituição chilena, que atualmente é a Constituição promulgada ainda pela ditadura de Augusto Pinochet, porém com reformas significativas e democratizantes. E como não houve uma ruptura, por maior que tenham sido os protestos no Chile, né, a pergunta que se faz é se a cada grande ciclo de tensões se parte do zero para uma nova Carta Magna. Em que medida, né, uma Constituição é por si própria capaz de produzir alterações substantivas, né, no comportamento dos seus cidadãos, nas suas instituições, e por aí seguimos. Espero você num próximo comentário. Agradeço desde já sua audiência e o convido para acompanhar também a nossa página na web, que está abaixo discriminado, bem como os comentários em geral do nosso canal. Até a próxima.